Beleza, então vamos lá. Vou fazer um videozinho aqui com nossos controles e o nosso mod de fadiga de freio e o Economic Hard funcionando, os dois juntos. Estou aí com a nossa Scania 113. Já peguei ali, coloquei o script para rodar. Coloquei o script aqui para rodar. Vamos botar ele para zero aqui, para que vocês vejam funcionando conforme aí ele pega no zero, né? Então vamos lá, zerado, ok. Para quem quiser, esse programinha aqui do FreePie que tá sobre o jogo, né? Ele tá sobreposto ao jogo. Vocês podem baixar lá um arquivo que ele é do próprio Windows. Ele chama PowerToys. Você baixa ele, instala no computador. Após ele aberto, você aperta o Ctrl Windows T. Aí ele sobrepõe qualquer aplicativo, entendeu? No caso que eu minimizei aqui, deixei ele bem pequenininho no canto direito, né? E sobrepus ali para você poder ver os gráficos ali da temperatura do freio, do freio da fadiga ativa, da fadiga parcial e do tempo que você aperta o pedal, tá vendo? Conforme eu aperto o pedal, que eu apertei, o freio real sobe e desce, tá vendo? O freio sobe e desce, ok. Vamos lá voltar aí para zero de novo, porque vamos sair com o caminhão zeradinho, tá? Esse mod, cara, ele funciona conforme o tempo de pedal que se aperta, ele não é por fricção. Eu não consegui colocar ele por fricção, né? Lendo, vamos falar assim, lendo a telemetria do jogo, né? Se futuramente a gente conseguir fazer isso, vai ficar algo animal, né? Mas no caso aqui eu não consegui, por enquanto ainda não. Estou estudando possibilidades, mas não sei se tem como, cara, então não posso prometer nada, né? Ok, vamos lá então. Ligar nosso caminhãozinho aqui. Ligando o caminhão. Vamos sair então. Nós vamos levar essa carga, nem lembro mais, deixa eu ver, para Igarapé. Então vamos lá. Vamos ativar aqui nosso tacômetro, cara, porque eu uso o celular como dashboard, mas eu tô sem meu telefone aqui agora, né? Então só tenho assim dashboard. Então vamos lá, ligando o farolzinho aqui. Bora sair. Nós estamos carregados aí com 13 toneladas de barris vazios, uma carga inútil, mas muito leve, né? 13 toneladas, leve demais. Não é uma carga que nem dá para sofrer. Bora. Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Cara, a intenção desse mod mesmo, cara, é você ter uma experiência aí mais realista, né, do que é dirigir uma carreta aí com, vamos falar assim, com a possibilidade de dar uma perca de freio, né? Então aqui, obviamente, quanto mais pesado você está, mais você terá que pressionar o pedal, né? E ele vai causar uma fadiga aí mais fácil. Quanto mais leve e menos você pressiona o pedal, demorará mais para causar a fadiga, né? Cara, o script, ele funciona da seguinte forma, tá vendo? Tô pisando um pouco, olha lá, tá enchendo um pouco. Eu coloquei uma barreira entre 0 a 65 graus de tempo de pisada, né? Isso funciona para quê? Para quando você estiver ali, vamos falar assim, manobrando o veículo, parado no semáforo, tá vendo? Ele congela o tempo de temperatura de freio, para que não eleve temperaturas altas demais, aí você acaba estourando o freio parado, né? Então ela funciona só de 0 a 65 graus. A parte de 65 graus ela não funciona mais esse tempo, né, pisado aí no freio, um tempo parcial, entendeu? Tá vendo ali que eu posso pressionar com tudo que ela não sobe a temperatura. Ok, bora. Para virar à direita. Eu fiz um balanceamento também no freio, que
essa taxa aí de 0 a 65 graus, ela tem uma taxa de resfriamento desacelerada, sabe? Para que o freio mantenha uma temperatura ambiente, uma temperatura assim de rodagem mais estabilizada. Pelos testes que eu vim fazendo, né? Mas eu tô andando com a caminhão assim mais de boa, mais tranquilo. O freio se manteve ali na faixa entre 55 graus mais ou menos, né? Rodando assim na rua, na avenida normal, em torno de 130 graus mais ou menos, cara. Agora, se você abusar muito do freio, aí as taxas são altas. Opa, vai tá vendo, né? Ó, fazendo cagada. Foi mal, meu camarada, foi mal. Oh, marcha errada, marcha errada, marcha errada. Aí já deu uma pisada mais forte, o freio foi lá, pulou lá para 80 graus, cara. Foi mal, Zé. Eu desconcentrei aqui e abusei do freio. Vamos manter. O freio já começa a cair, uma taxa de resfriamento ali mais rápida, né? Vocês podem perceber lá em cima, tá vendo? Agora 74 graus, 73, vamos manter aqui na faixa da direita, 71. E por aí vai caindo uma faixa mais lenta, até chegar a 65 graus, que aí ele cai no primeiro estágio dela de resfriamento, que é um resfriamento mais lento, cara. Aí ela vai manter um resfriamento mais lento. Ó, galera parando em acidente. Vamos reduzir. Foi lá para 138 graus, hein? Nossa senhora. Mas vocês podem ficar tranquilo, cara. O freio ele só perde mesmo com 500. Ele não tem... Esse script assim, ele não funciona... que ele vai perdendo o freio gradualmente. A gente pode bolar um script assim, mas aqui no caso ele é assim, ele é 100% do freio. Ele vai funcionar 100% aqui do freio. Olha, também muito de excesso de velocidade. Tá doido? Voltando aqui, ele vai funcionar 100% do freio, né? Até chegar a 500 graus. Chegou a 500 graus, ele corta de uma vez o freio. Então você não vai receber, o jogo não vai receber mais o sinal do pedal. Você pode pressionar aqui, pisar, o número do freio real lá vai subir, mas o jogo ele não vai acender mais as luzes de freio, ele vai cortar completamente o sinal do freio do caminhão, entendeu? Aí eu coloquei um tempo de punição até o freio resfriar, né, ele voltar ali para 350 graus. Ele tem um tempo de punição, que o freio ele vai demorar um pouco mais a resfriar. E chegando aos 350 graus, ali o freio volta pela metade. Ele volta a metade do funcionamento dele. Aos 200 graus ele volta totalmente, entendeu? Por isso que tem duas opções ali, ó, FAD Active e FAD parcial. Então no FAD Active, quando ele passar de falso para true, ele vai cortar completamente o pedal. Chegou a 350 graus, ele vai... Eu tô colocando marcha errada toda hora, cara. Agora eu tô conversando e não prestando atenção aqui nas marchas. Desculpa aí, galera. Voltando aqui, né? Chegou a 350 graus, ele corta o FAD Active, volta para ser falso, e o FAD parcial ali volta, entra na atividade, né? Então ele vai manter a intensidade de 50% do freio. Então, ou seja, o freio vai ser mais lento para parar, vai ser mais borrachudo, entendeu? Vai ser um trem assim mais estranho, né? Com menos intensidade. Aí que mora o perigo também, porque o freio não vai funcionar bem, né? Quando ele estiver ali na faixa de 350 graus, que ainda vai ser uma faixa perigosa. E esse freio aqui ele funciona com 4 estágios de aquecimentos, cara. Então assim, no primeiro estágio de aquecimento dele, ele tem um estágio que vai de 0 a 65 graus, que é um estágio. De 0 a 65 não, de 0 a 100, que é um dos estágios. O outro estágio, se eu não me engano, é de 100 a 150, e tá tudo escrito lá no script lá.
De 150, se eu não me engano, 250 ou 300 graus também é outro estágio de aquecimento, né? Em cada estágio ele vai aquecer com uma certa velocidade. E se eu não me engano, de 350 até 500, aí ele tem o último estágio dele, que é vamos falar assim, ele vai agir mais rapidamente. A ideia foi, quanto mais frio o freio, mais demora para esquentar. Quanto mais quente, mais rápido ele vai esquentar. Então, tipo assim, chegou na faixa 300, 350 graus, a ideia é ele chegar aos 500 graus muito mais rápido. Então, para quem baixar, vai ter que ficar esperto ali na faixa de 150, para falar a verdade. A partir de 150 já é a zona de perigo do freio, porque a partir de 150 graus ele tem a chance de entrar no aquecimento ainda mais rápido, entendeu? Então, chegou a 150 graus, a chance dele entrar mais rápido na fadiga é gigante. Então, assim, a ideia mesmo é forçar o cara a usar mais o freio motor, né, retarder, né. Opa, precisamos pegar aqui a esquerda. Entendeu? Usar o retarder ali, o freio motor, usar o freio da carreta também. Aí é opcional, na verdade, cara, porque eu, por exemplo, eu não gosto de usar o freio da carreta, porque numa situação real, com o aquecimento das lonas, o freio da carreta também entraria na fadiga. E o script ele não consegue jogar essa fadiga lá pro freio da carreta, porque aqui no freio da carreta do jogo, ele não é um eixo analógico, ele é um eixo de pressionar botão, né? No caso ali, quando você joga, por exemplo, o freio da carreta, é um botão que você aperta, não é um eixo analógico, não tem como colocar um eixo analógico. Se tivesse, aí daria para ter lançado também no script também uma fadiga, sei lá, talvez separada aí pro freio da carreta, entendeu? Como ele não é um botão analógico, então não teve como fazer para manter o freio analógico, entendeu? Cara, mas você vê que você andando tranquilo, de boa, com o caminhão, né, com a carreta aí, ó. Você vê que ele se mantém ali na faixa ali de 65 para 120, 130 graus, entendeu? Então, assim, é uma temperatura muito boa de trabalho, cara. Se alguém tiver algum problema quanto a isso aí, a gente pode reavaliar situações, mas o script ele é todo aberto aí para quem quiser fazer as alterações que quiser, entendeu? Lá tem as taxas de aumento de temperatura, como cada temperatura em cada estágio funciona, tem os níveis, né, lá que o script entende que a temperatura sobe ou desce, né, dependendo da velocidade. Você pode fazer as alterações lá que você achar viável fazer. Outra coisa que esse mod faz, cara, já não é mais o script, é um mod, né? Quando você baixa lá um mod para Steam, eu trabalhei o mod para que ele funcionasse assim, uma intensidade mais alta no freio e a qual respeitasse ali um tempo de frenagem, né, de um caminhão real. Então, assim, pelos testes que eu fiz, né, o caminhão, tentei puxar mais ou menos com dados reais aí, de uma frenagem, de uma parada de um caminhão real. Então, o cavalinho, quando eu fiz o teste com o cavalinho, por exemplo, o tempo que bateu ali da frenagem mais ou menos entre 4 a 4,5 segundos, né? O tempo que ele leva para poder frear, de 60 km por hora a 0. Com o teste com a carreta agregada igual essa aqui de 13 toneladas, aí ele demorou mais ou menos ali uns 4,8 segundos, mais ou menos nessa base aí. E quanto maior o peso, mais o tempo aí de frenagem, né? Então, ou seja, por que eu trabalhei isso no mod, né? Eu trabalhei isso aí no mod para que forçasse você a usar mais o freio quanto mais peso. Então ele vai simular o que? Que você vai trabalhar mais o pedal de freio, mais os tambores, né? Quanto mais peso você tiver na carreta. Então isso vai forçar a gastar mais, a aumentar mais a temperatura das lonas, né? Provocando ali a fadiga.
temperatura de freio, cara, tá trabalhando assim muito bem mesmo, você rodando com o caminhão de boa, né, sem forçar demais, sem pisar no freio demais, não tem aquela necessidade de dar freadas bruscas, mas em caso de uma freada brusca, a temperatura vai explodir, cara, vai explodir, ela vai subir. E assim, numa serra, cara, você já chegar com a temperatura elevada, aí o risco de você perder o freio na serra, cara, é muito grande, velho, muito grande. E não sei pra quem abaixou o mod aí e tá com o script antigo, ele tava demorando demais a esquentar. E eu reparei também que ele não tava perdendo totalmente o freio, né, com o script antigo. Então foi corrigido, fiz esse novo script aqui, a qual ele realmente corta o freio totalmente da carreta e entra na fadiga, cara. Eu acho que é um mod muito interessante, velho. É uma coisa que me faltava no jogo, né? Sempre joguei esse jogo, procurava mods de fadiga e tudo, né? E nunca achei. Mas é melhor, já achei alguns, mas nunca realmente de fato eficiente, né? Que funcionasse de fato. E eu até tentei, eu agora entendi, na verdade, quando eu tentei criar essa fadiga através dos arquivos do jogo, entendi por que muita gente não conseguiu criar. Porque nos arquivos do jogo, o motor do jogo, ele tem, entre aspas, uma fadiga de freio nos arquivos da SS lá, né, que é nos arquivos da AF e tal. A SS parece que criou, entre aspas, uma fadiga de frio lá. Por exemplo, dentro dos arquivos lá, ele tem monitoramento de temperatura, tem um comando de fadiga lá, mas tipo assim, como que funciona na própria SS? Ele marca a temperatura, sobe a temperatura, e quando o caminhão, por exemplo, entrasse na tal fadiga deles, ele cortava tipo assim uns 10% do freio, e você não consegue aumentar para cortar tudo, fraga. Tipo assim, o motor do jogo, da física do jogo original, mesmo você mexendo lá nos arquivos da pasta def lá, que é arquivo de física e tudo, você não consegue extrair essa física de cortar realmente o freio do caminhão. Não consegue, cara. Eu tentei de todas as formas e não consegui. Todas as formas que você imaginar eu tentei fazer para que funcionasse dentro do próprio jogo, cara, e não consegui. Aí eu tive essa ideia com esse arquivo aqui do FreeP por causa do Assetto Corsa, né, que eu jogava Assetto Corsa e usava ele para modular alguns comandos ali e tal, do Assetto Corsa, né, para poder brincar ali no drift e tal. Aí eu tive essa ideia de criar essa fadiga cortando o próprio pedal do volante, cara, entendeu? Então, tipo assim, ele é um programa que ele corta o pedal, ele não corta, tipo assim, o jogo, né? Ele não corta aqui do próprio jogo, do motor do jogo, então ele corta mesmo o pedal. É como se simplesmente o pedal parasse de mandar sinal pro jogo, entendeu? Aí ficou algo assim, mano, cara, muito legal, muito diferente de andar com a carreta. Você sabia que agora você tá andando com um bicho pesado, fraga, cara, você tem aquela responsabilidade que se você abusar do freio, você vai perder mesmo, entendeu? E vai passar por cima da galera, tudo aí. Esse script também eu tentei criar uma curva na frenagem, cara. Eu tô botando marcha rasa toda hora, bicho. Que é isso?
Tô meio concentrado aqui falando e olhando pro script pra analisar. Tô errando as marchas tudo. Foi mal, galera. Isso é uma coisa também que eu sinto muita falta nesse jogo, cara. Quem sabe pode ser uma nova ideia aí. Sabe, tipo assim, você errar a marcha e forçar ali a torrar as engrenagens, a arregaçar as engrenagens, tá ligado? Quem sabe, né? Mas aí também seria algo que teria que ler a telemetria do jogo, cara. E se a gente não conseguir ler, né, a telemetria, aí fica complicado. Mas acho que não é impossível não, cara. Já vi mods aí que o cara consegue tacar o YouTube, né, no painel do caminhão e tal. Então se o cara consegue ler a telemetria e jogar um painel, por exemplo, do YouTube, por exemplo, pra dentro do caminhão, seria bem viável, na verdade, fazer também com que a fadiga funcionasse ali na telemetria, cara. Pode ser algo a estudar, viu? Quanto mais eu piso ali, mais a temperaturinha vai subindo e o freio vai esquentando. Ali eu já entrei na zona de perigo do freio, ó. 150 graus, a partir de 150 o freio ele tem uma taxa de aquecimento maior. Então para elevar de 150 a 250, 300 graus é ainda mais fácil, né? Você pode ver lá que ele vai subindo e tudo, porque a partir de agora o grau de temperatura está maior. A taxa de aceleração ali da temperatura, entendeu? O resfriamento é o mesmo, cara. A partir de 65 graus até 500, a taxa de resfriamento é a mesma. Só a taxa de aumento de temperatura que ela é um pouquinho diferente. Mas ali a gente já sabendo que em 190 graus já é uma taxa aí pra ficar esperto, cara. Ficar esperto que pra chegar a 500 graus de fadiga aí é fácil. Vamos usar o freiozinho motor aqui, porque senão nós fica sem freio. O freio motor desse caminhão que ele é bem mudo, né? Não grita, não faz nada. Mas você consegue ver ele através da luzinha que acende lá, tá vendo? O grau dele.
Que subidinha, hein? Subidinha puxada é essa, hein, moço? Nossa senhora. O caminhão só com 13 toneladas tá morrendo pra subir aqui. Nosso freio aí subiu em altas temperaturas, passando de 200 graus, mas tá em 160, mas na zona perigosa, cara, na zona perigosa. 150 é uma zona perigosa. Lembrando aí que ele funciona com 4 estágios de aquecimento, então do 150 a 250 é o segundo estágio, na verdade. Chegou no segundo estágio ali, nossa senhora, que curva fechada. Chegou no segundo estágio ali, a zona de aquecimento é alta, cara. Nós vamos pegar uma descida aqui forte, hein? Nós vamos com freio motor, que eu não quero me matar não, Zé. Não quero morrer não. Mano, se descer controlado, cara, segurando um pouco as marchas aí e o freio motor, tem erro não, cara. O freio não esquenta, tá tudo suave. O que ele não vai permitir é os abusos mesmo, entendeu? Abusou que seja do freio, aí a chance de aumentar aí e causar a fadiga é grande. Já chegamos aí na empresa também. Eu achei que o cara ia passar e não foi, né? Eu parei à toa. Chegamos na empresa para descarregar, né, cara? Acabou. Ai, não fiz isso não. Nossa, mano, pegou no poste, maluco. Porra, cara. Que barbeiro que eu tô, velho. Foi um teste nas melhores famílias, né?
entrega finalizada. Chegamos aí na empresa, o freio chegou a 200 graus, mas dentro aí do esperado, tranquilo, normal, sem nada demais, sem superaquecimento. Ok? Só mais um videozinho explicando aí como é que funciona. Deixe aí seus comentários aí. Se tiverem alguma dúvida de como é que funciona a fadiga, como é que funciona a temperatura, sobre a fadiga, a ativa, a fadiga parcial e o tempo de parada de semáforo, né? O semáforo inteligente. Mas é isso aí, Esse aí é o nosso mod aí para poder tentar agregar um pouco aí a gameplay da galera e deixar o jogo um pouco mais realista, tá bom? Valeu!